Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo. Estamos começando aqui nesse primeiro domingo do mês de junho, dia 2 de junho, dia maravilhoso, dia de celebração para nós, é dia de comermos e bebermos do corpo e do sangue de nosso Senhor. E no encontro das 18h30, você é nosso convidado para celebrar essa grande vitória do Calvário, né? A ressurreição de nosso Senhor. E eu quero já saudar a todos vocês com paz. Eu espero que a palavra encontre vocês fortalecidos, animados, e também saúdo meus irmãos que aqui estão, meu querido e nobre amigo João Silveira, pastor do coração. Bom dia, meu querido bispo. Bom dia, Eloide. E bom dia a você que nos ouve, que é a causa do nosso programa, né? Estamos sentados aqui por todo esse tempo, nos dirigindo a você pela palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo e muito obrigado por estarem nos ouvindo, emprestar os vossos ouvidos para que a gente fale daquilo que o Espírito Santo põe no nosso coração. Amém. Esqueceu de saudar Tabito, nosso querido companheiro, né? Lloyd, como vai? Muito bom dia. Bom dia, meu bispo. Bom dia você que está aí do outro lado. Olha, seja bem-vindo a mais este programa aqui na 92.3. Estamos aqui ligadinhos, né, bispo? É verdade, é verdade. E eu estou animada. Eu estava hoje pensando, eu estava lendo aqui esse último versículo do capítulo 13, que era o versículo 12. Eu estou igual o governador Paulo Sérgio. Eu estou impressionada e muito animada com o que eu tenho aprendido aqui. Sim, tu está no livro de Atos. Tu está até mudando o nome do governador. Não é Paulo Sérgio, não? É Sérgio é Sérgio Paulo. A ordem dos tratores não altera o viaduto. É igual o Roberto Carlos e Carlos Roberto, né? Os dois nomes, é isso aí. Obrigada, meu bispo. Sim, esse camarada ficou assim, extasiado, né, diante... Estava embriagado pelo charlatão, né? Isso. E agora, ao ouvir o Evangelho, seus olhos se abrem, ele acaba abraçando a fé. Coisa impressionante que acontece. E você está assim, delirante, né? Eu estou assim. Cada vez que eu olho essa palavra, o livro de Atos me torna assim... Sim, é verdade. Entusiasma a gente, entusiasma, né? Isso mesmo. Eu tenho a impressão de que o bochicho já tinha corrido por toda a ilha. Saíram da Antioquia, da Síria, e vieram atravessando, chegaram na ilha de Chipre, e começaram a caminhar. E eu creio que o bochicho já tinha passado por toda a ilha, porque Sérgio Paulo já estava no aguardo deles. Sim, verdade. Já estava aguardando para ouvi-los. Notícia chega mais rápido que as pernas, né, João? Talvez também o Sérgio Paulo já estivesse fazendo a semelhança de Cornélio, o nosso personagem anterior do programa. Tem ouvido... Refinado, o coração já estava inclinado. Sim. Que é isso? O coração se inclina e Deus manda um mensageiro para levar a palavra que vai direto aonde já está a inclinação, né? Porque é muito difícil, me permitam o tempo para dizer, é muito difícil quando você encontra um coração enternecido, duro, que não penetrou nada. Você chegar com a mensagem, na verdade, é preciso muita oração, muita unção e muito poder da palavra para penetrar, porque tem corações que são mais duros do que beira de sino, né? Pois é. É verdade. E nós estamos já aqui no capítulo 13 do livro de Atos, exatamente no versículo 13, né? Como diz o pastor João, verdadeira Mercedes, né? 13. E nós vamos lá à leitura do texto, e mais uma vez Paulo vai navegar, vai seguir a sua missão apostólica, né? Amém. Então vamos lá também na nossa missão. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram até Perge, na Panfilha. Ali, João desistiu da viagem e voltou para Jerusalém. De Perge, o restante do grupo viajou até Antioquia, na Pisídia. No sábado, foram à sinagoga. Depois da leitura das Escrituras, a lei de Deus e os profetas, o líder da reunião lhes perguntou:
Amigos, vocês têm algo a dizer? Uma palavra de encorajamento, talvez? Paulo se pôs de pé, fez uma pausa, respirou fundo e disse: Meus patrícios e amigos de Deus, ouçam. Deus teve um interesse especial por nossos antepassados. Libertou nosso povo que vivia oprimido no Egito e os tirou de lá em grande estilo. Cuidou deles durante cerca de 40 anos naquele deserto e depois, tendo eliminado 7 inimigos que os enfrentavam, deu a eles a terra de Canaã. Tudo isso aconteceu num período de cerca de 450 anos. Até o tempo do profeta Samuel, Deus deu a eles juízes para libertá-los, liderá-los. Então, eles pediram um rei, e Deus designou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Depois de Saul ter governado 40 anos, Deus lhe tirou o trono e entregou a Davi com esta declaração: Vasculhei a terra e encontrei Davi, filho de Jessé. O seu coração está em sintonia com o meu coração, e ele fará toda a minha vontade. Dos descendentes de Davi, Deus fez surgir um Salvador para Israel, Jesus, como prometera, mas somente depois de João ter anunciado sua vinda ao povo, preparando-os para uma mudança radical de vida. No final de seu ministério, João esclareceu: Vocês pensam que eu sou o Messias? Não, não sou o Messias. Mas aquele que vocês aguardam todos esses anos está para chegar, e eu estou prestes a sair de cena. Prezados irmãos e irmãs, filhos de Abraão e amigos de Deus, essa mensagem de salvação foi enviada exatamente a vocês. O povo e os líderes de Jerusalém não o reconheceram como Messias e o condenaram à morte. Mesmo sem encontrar um bom motivo, exigiram que Pilatos o executasse. Eles fizeram apenas o que os profetas disseram que fariam, mas não tinham ideia de que estavam seguindo ao pé da letra o que os profetas haviam previsto. Embora os escritos desses profetas fossem lidos todos os sábados nas sinagogas que eles frequentavam. Depois de terem feito tudo que os profetas haviam previsto, eles o tiraram da cruz e o sepultaram. Deus então o ressuscitou dos mortos. Não há dúvida, ele apareceu várias vezes e em vários lugares aos que haviam acompanhado por anos na Galileia. E essas pessoas continuam a dar testemunho de que ele está vivo. Agora, estamos hoje aqui trazendo a boa notícia a vocês. A mensagem que Deus prometeu aos pais tornou-se real para os filhos, para nós. Ele ressuscitou Jesus, exatamente como está escrito no Salmo 2. Meu filho, meu próprio filho, hoje eu celebro. Quando ele o levantou dos mortos, fez isso de modo definitivo. Ele não vai voltar a morrer e se decompor, porque Isaías afirmou: vou dar a todos vocês as bênçãos prometidas a Davi. Essa é também a oração do salmista. Tu não vais deixar que teu santo se decomponha e apodreça. Depois de cumprir a missão para a qual Deus o designou, Davi morreu e está sepultado há muito tempo e seu corpo se decompôs. Mas aquele que Deus ressuscitou não se decompôs. Quero que vocês saibam, meus prezados, que é por causa do Jesus ressuscitado que o perdão dos pecados pode ser prometido a vocês. Ele realiza naqueles que creem tudo o que a lei de Moisés nunca pôde realizar. Mas qualquer um que crê no Jesus ressuscitado é declarado bom e justo diante de Deus.
Não façam pouco caso do que estou dizendo. Não queiram que a palavra do profeta se aplique a vocês. Cuidado, cínicos, olhem bem, observem o mundo de vocês. Se despedaçar, vou fazer algo bem diante dos seus olhos, em que vocês não vão acreditar, ainda que estejam vendo. Quando a reunião acabou, Paulo e Barnabé foram convidados a pregar no sábado seguinte. Depois que a maioria do povo se dispersou, alguns judeus e convertidos ao judaísmo vieram reunir-se com Paulo e Barnabé, que os exortaram, numa longa conversa, a ficar firmes na nova vida que estavam começando a viver na graça de Deus. Só um instantinho aqui, né? O discurso é longo, eu não quis interromper o discurso, mas só para lembrar vocês que o primeiro movimento de Paulo, junto com Barnabé, vai acontecer nas sinagogas, né? Ele vai... a primeira etapa do ministério dele não é aos gentios, é para as sinagogas, para os judeus, para os judaizantes. E como ele está falando para os judeus, ele faz um apanhado histórico, né, das profecias para que os judeus compreendessem exatamente o que ele estava anunciando. A mesma coisa que fez Estevão, a mesma coisa que fez Pedro, né? Pedro só interrompe a sequência histórica quando ele vai para a casa de Cornélio, né? Que era um gentio, que não tinha essa tradição, ele não conhecia os profetas, não conhecia, nunca foi a uma sinagoga. Então, Pedro vai mudar o discurso na casa de Cornélio, porque o público-alvo dele é outro. Ele vai falar sobre Jesus muito objetivamente. Agora, nesse primeiro percurso de Paulo, ele vai usar a mesma estratégia, vai fazer essa pesquisa rebuscada, indo lá atrás, né, para buscar subsídios, recursos para testemunhar diante dos judeus das sinagogas que eles vão passar a frequentar, né, anunciando a ressurreição de Jesus, não é? O que me deixa ver aqui com cuidado é que havia um costume religioso. Todos os sábados eram lidos profetas, a lei e os profetas eram lidos. Isso já vinha desde que eles chegaram da Babilônia, que foi a instituição das sinagogas. Sim. E nada mudava. A minha preocupação, a minha questão é viver em uma igreja onde se faz aquele ritual mesmo a vida inteira e nada muda, não cresce o conhecimento, não cresce a atitude, você não consegue tornar Jesus simpático a ninguém, é apenas, não, esse aí é crente. As pessoas sabem que você é crente pelo seu estereótipo de viver e não pelo seu linguajar, não pela sua atitude, não pela mudança. Aqui nós temos essa figura típica de igrejas. Não quero falar de igreja de ninguém, mas eu vivi também isso por muito tempo, apenas cumprindo o ritual. Canta-se os 3 hinos, lê-se a palavra, ora-se, faz uma mensagem e vai embora e nada muda. Paulo chega numa sinagoga, onde todos os sábados eram lidos os profetas e a lei. E nada mudou, não sabiam nada a respeito do reino de Deus. E aí eles sentem a necessidade disso e perguntam para Paulo, vocês trouxeram alguma novidade para a gente? Tem alguma coisa... porque o que está até agora que possa não tá mudar esse marasma. Né? Tem um pouquinho de cominho para jogar nesse sal e limão dessa comida insossa que a gente está comendo a vida inteira? Vocês trouxeram alguma coisa mais picante para colocar nessa comida que já está saturando o nosso estômago espiritual? E aí Paulo começa a falar exatamente, e toda a tônica do discípulo, que eu estou achando lindo isso aqui, é que toda a tônica da fala de todos os discípulos, tudo que está registrado. Eles davam a volta, vinham aqui em Abraão, vinham no Egito, Pedro foi lá no começo, no Éden, e Paulo chega bem aqui no Egito, trazendo
dando a volta para melhorar a compreensão e chega em Jesus Cristo. 450 anos, aí ele chega em Jesus Cristo. O que vocês estão fazendo cumula nisso aqui. O ponto básico é esse. Todo o movimento de vocês, o ponto básico é esse aqui que vocês ainda não enxergaram. E ali começa. E a gente percebe que, salvo engano, é a única sinagoga em que, de bom grado, muito agradavelmente, eles estavam abertos, estavam querendo ouvir. Pena que logo depois chegam os zeladores da lei e criam uma situação ali. Né? Eles sempre vão estar ali. É por isso que eu desconfio que o espinho na carne de Paulo eram os fariseus. Né? Eles sempre estavam ali para descredibilizar o caráter do mensageiro e o caráter da mensagem. Né? Estavam ali para descredibilizar a mensagem que Paulo vinha trazendo. O tempo inteiro foi assim, João. Eu vou mais fundo um pouquinho. E me perdoem aqueles que nos ouvem, se isso vai feri-los, não é a nossa intenção. Há muito o que se dizer. Cumpra as regras. Vista-se dessa forma, comporte-se dessa forma, ore, leia a palavra e você vai para o céu. Ao invés de se dizer, está bem aí o teu próximo. Revele-se como Jesus na vida dele. Entenda que ele é um dos escolhidos de Deus e precisa da sua visão, precisa do seu olhar. Não, começa a se tratar. E o que os fariseus estavam fazendo? Não, o que eles estão dizendo é um absurdo. Vocês têm que se manter fiel à lei, aos profetas, porque isso é a garantia de que vocês não se perderão de Deus. Isso é muito corriqueiro entre nós. É lamentável, mas o que nós estamos dizendo é: mude de atitude e comece a pensar que o seu testemunho como cristão, não obstante estar na sua roupa, no seu cabelo, na Bíblia que carrega debaixo do braço, e nem nos textos que você diz, e nem naquele jargão, Deus o abençoe. Já viram jargão? É, na verdade, no teu comportamento com relação ao outro. É no ouvir o outro com cuidado, com carinho, é no servir. É na tua generosidade, é na tua assistência, porque isso revela que o teu coração está afinado com Deus. Exatamente. Que percurso interessante, né, Lloyd? Como Deus prepara o território, prepara os corações, né? A mensagem que ele prometeu aos pais, né, hoje é realidade para os filhos, foi o que Paulo falou, né? E é por isso que estamos aqui, para trazer essa mensagem, que hoje é uma realidade para nós. Paulo é ousado, ele começou... Ele tinha o que dizer, ele se preparou, suspirou e disse, agora é minha vez, eu não vou perder meu tempo, vou declarar tudo. Aí tem um início, tudo tem um início, um meio, né, e uma finalização. E assim ele fez esse discurso perfeito, né, onde todos... Ele prendeu essas pessoas pelo discurso, né, pelo esse discurso muito bem feito, construído, né, com toda delicadeza, chamando meus patrícios, né? Ele foi ali tentando essa conexão ao coração, porque muitas vezes os nossos discursos se tornam tão duros que nós não conseguimos conectar com o alvo, com a plateia, com o público. Então, este homem aqui, ele estava achando um jeito, ele estava ali, meus patrícios, ele falava para homens e mulheres, tentando conectar ao coração, porque é lá no coração que temos que conectar a mensagem, não é na mente, que a mente já está cheia, né? Mas tem que ser ao coração. E ele aqui conseguiu, porque aqui teve pessoas que acreditaram, que se converteram, né? Mas tinha aqueles que a mente já estavam tão cheias, né? Saturadas. No versículo 39, na versão que eu tenho à mão, dá um sentido real de tudo aquilo que Paulo disse. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele, Jesus, é justificado todo aquele que crê. A suma do discurso de Paulo. Sim, a chancela, né, João? Fechou o discurso exatamente dizendo: e de tudo aquilo que pela lei de Moisés, ou seja, pela religião, pela observação de preceito, pela observação seca de mandamento, vocês não conseguiram a justificação. Por Jesus, vocês são justificados
basta que nele creia. Amém. Que palavra, né, cara? Que palavra tremenda aqui também, quando ele enfatiza que Davi está morto. Davi está morto, sepultado. Viu corrupção, né? Justamente. No seu corpo, né? Mas Jesus não, está vivo, ressuscitado. E é esse Jesus ressuscitado que garante a salvação. Sim, é verdade. Verdade. Ele é muito preciso na exposição dele, né? Claro, passou tanto tempo meditando e refletindo, né? E ali com Barnabé discutindo coisas, por exemplo, né? Se eu saio com o João, por exemplo, para almoçar, a Bíblia vai estar no meio dessa conversa aí o tempo inteiro. Né? Não tem como a gente fugir muito, né? A lindeza de tudo isso aqui é que Paulo era o erudito e Barnabé o operador. Paulo trazia mensagem e Barnabé estava ali para apoiar. É importante quando qualquer obreiro tem um apoiador perto de si. O que a gente vê nos testemunhos de Barnabé é a sua operação física, o seu braço, o seu recurso, colocando ali para que a caminhada aconteça. Eles pagavam passagem, sem dúvida. Eles saíram de Antioquia da Síria até Antioquia da Pisídia, não foram de graça, não foram dando carteirada, não. E Barnabé estava ali suprindo tudo. Paulo saiu basicamente liso, que foi expulso. E Barnabé saiu suprindo tudo. Essa necessidade que eu vejo de todo obreiro ter um bom companheiro, como flui, na verdade, o ministério, quando o obreiro tem um bom companheiro ao seu lado, que ajuda-lhe, que lhe suporta, que lhe dá garantias. Verdade, verdade. Nós paramos em que versículo, Lloyd? 43. Ok. Que Paulo e Barnabé aqui eles estavam dando algumas instruções para aqueles que foram convertidos, né? E agora era para permanecer firmes na nova vida que estavam começando a viver na graça de Deus. Ok, vamos continuar então aí, no verso 4:4, né? Teve um sábado seguinte, né? No sábado seguinte, praticamente a cidade inteira foi ouvir a palavra de Deus. Vendo a multidão, alguns judeus roeram-se de inveja e começaram a fazer oposição a Paulo, contradizendo tudo que ele dizia, um espetáculo deprimente. Mas Paulo e Barnabé ficaram firmes e declararam: era necessário que a palavra de Deus fosse pregada primeiro a vocês, judeus. Mas como vocês não querem nada com ela, deixando claro que não abrem o coração para a vida eterna, a porta está aberta aos de fora. Vamos prosseguir neste caminho, obedecendo às ordens de Deus, que disse: eu o estabeleci como luz às nações. Você proclamará a salvação aos 4 ventos e pelos 7 mares. Quando os de fora, isto é, os que não são judeus, ouviram isso, mal se seguravam de tanta alegria. E todos os que estavam destinados à vida plena depositaram a confiança em Deus. Eles honraram a palavra de Deus, recebendo essa vida. E a mensagem se espalhou como um fogo incontrolável por toda a região. Alguns judeus convenceram as mulheres mais respeitadas e os homens de alta posição na cidade de que o agradável estilo de vida deles estava ameaçado. Alarmados, forçaram Paulo e Barnabé a sair da cidade. Os 2 discípulos deram de ombros e foram para a cidade seguinte, Icônio. Estavam felizes, transbordantes de alegria e do Espírito Santo. Muito bem. Um trajeto espetacular. Agora você vê, né? Os caras vão lá para se levantar, para descredibilizar a mensagem, fazendo uma bagunça, um verdadeiro espetáculo, né? E isso não abala, né, o fluxo da missão, não abala o discurso. Paulo continua pregando e, como a resistência é grande, eles vão dar de ombro e seguir o caminho dele, porque a fé não é para todos, dizia Paulo, né? A fé não é para todos, e os de fora recebem com alegria a mensagem do Evangelho, porque eles não estavam com essa casca da religião
Eles estavam com corações livres, tenros, prontos para receber a mensagem limpa e pura do Evangelho para dentro do coração deles, sem a proteção da religião. Nós vamos ali tomar um cafezinho, gente, e a gente volta já já. Olá, gente, de volta aqui, esse é o segundo bloco. Nós estávamos falando, João, do discurso de Paulo na sinagoga e como se levantam alguns da sinagoga para descredibilizar, e eles apelam para conversas com aqueles nobres da cidade, né? Eles não tinham nenhum argumento com que descredibilizar a palavra que estava sendo dada. Então eles vão aos nobres como se dissessem: vocês vão perder o prestígio de vocês, porque agora vocês não podem mais ir às festas de gala, porque dentro da religião que eles estão propondo é proibido. Vocês vão se tornar gentinha como eles, porque isso me fez lembrar uma história que meu pai me contou, que quando ele decidiu-se por aceitar o Evangelho, primeiro ele procurou um professor, que era o homem mais entendido da região, né? Lá nos Cafundó do Juda. Então, um homem mais entendido, supunha-se que era o professor. E realmente era um homem de boa posição, e ele conta ao professor da sua decisão de seguir o Evangelho. O professor simplesmente diz a eles: que besteira você está fazendo, isso é coisa para gentinha. Você não vê ninguém de alta posição misturado com esse povo. Ele decepcionou-se com o professor, mas não com o Evangelho, porque ele aceitou o Evangelho. E como o Evangelho tem um pendor para as grandes coisas, da sua família foram os primeiros a chegar nos pódios mais altos, porque o Evangelho tem um pendor para as grandes coisas, né? E não é aquilo que tenta descredibilizar aqueles que não creem. Houve um tempo, João, na história da igreja brasileira, em que o Evangelho estava mesmo circunscrito àqueles que tinham uma posição social inferior, nível de escolaridade inferior, e pouco se falava de gente de alta patente, de posição social de destaque, que estava abraçado com a fé, né? Isso no período da expansão do Evangelho. É certo que em todo momento da história do Evangelho no Brasil, alguns da intelectualidade abraçaram o Evangelho. Como no princípio. Estava ali o procônsul, né? Sim. Estava ali a mulher de um dos conselheiros do rei. Então não eram só gentinhas, estava lá Nicodemos, estava lá Zé de Arimateia. Sim. Ou seja, também desde o princípio. Muito embora, e eu creio que talvez essa falácia se espalhou, porque muitos crentes até hoje creem que o Evangelho é para os pobres, né? Baseado que aos pobres é anunciado o reino do céu, né? Sim. Sim, é verdade. Quando a gente vê o Evangelho chegando ao Brasil, ele chega de uma maneira muito doce, muito bom, de um lado, né? Do outro lado, com muita matança. Vira né? Praia Vermelha, né? Vira Praia Vermelha, onde os missionários franceses foram degolados, né, pela força da religião. Ainda éramos um país de confissão religiosa, né? Não era um país laico. Nem cristão, era só de confissão religiosa. De confissão religiosa. O laicado, ele vem já com a presença do evangelho protestante, com uma mudança na Constituição brasileira, que foi a substituição desse artigo da confissão religiosa para o estado do laicado. Aí o evangelho começou a correr sem crime, né? Porque até então era criminoso
não é? O evangelho estava criminalizado no Brasil. Assim né? como até há pouco tempo as religiões de matriz africana eram criminosas no Brasil. Sim, né? marginalizadas. Veio bem eu ainda trabalhei na época em que trabalhei na segurança, eu ainda trazia aquele estigma de que isso era real e quantos terreiros eu pude parar as sessões porque a lei permitia fazer isso. E eu, impulsionado por aquele sentimento religioso, muitas vezes até fui desrespeitoso. Hoje, se eu pudesse, pediria desculpas. Aqueles pais de santo cujo terreiro, acompanhado com o meu aparato de segurança, eu fiz cessar a sua sessão, né? Sim, ainda tem tempo, né, João? Estamos ao vivo aqui. Isso mesmo. Para o acolhimento. E eu não do seu tenho pedido nenhum de acanhamento perdão. em pedir publicamente desculpas a ele. Não estou me rendendo, mas, na verdade, reconheço o meu ato baseado na lei, pela prepotência da lei, que eu existia como agente da lei, e a Constituição permitia, né? Eu lembro que em algumas situações eu fui parar, porque alguém dizia aquele tambor de Minas está incomodando, e a gente tinha que ir lá e parar aquela sessão, porque estava baseado na lei, né? Sim. Hoje eu digo, eu tenho a liberdade e a ousadia de pedir desculpas àqueles que eu fiz mesmo amparado pela lei. Sim, verdade. Que bom, João, que bom que você pode declarar isso publicamente, né? Porque nós estamos vivendo um nível de intolerância religiosa de um tamanho gigantesco, né? Gigantesco. Em plena era que nós vivemos e ainda estamos tricotando coisas, né? Ainda estamos aí brigando uns com os outros e fazendo um estardalhaço, né? Desrespeitando a opção, a escolha, né? Lembrando mais uma vez que nós vivemos num país laico e as pessoas têm liberdade de culto, têm liberdade de expressar a sua fé e a gente precisa ter respeito. Ninguém precisa concordar com a gente não precisa concordar com ninguém, mas precisa ter um acordo de respeito, né? Esse reconhecimento da liberdade do outro. É isso que nos garante, porque foi aqui que nós começamos, com uma concessão, João. Com uma concessão. Eu tive professores que tinham a cabeça toda marcada por pedradas quando estavam pregando o evangelho em praça pública, por exemplo, ali na região de Minas Gerais, né? Mesmo no estado do laicato, né? Mesmo sendo pertencente a um país laico, muitos dos meus professores, né? Porque eram bem mais velhos que eu tive um pastor que foi apedrejado, né? Que a família foi posta para fora. O pai era médico, a mãe era professora, mas eles professavam uma fé que não era a fé vigente naquela região. E eles foram banidos para fora, à base de apedrejamento da casa deles. Então, assim, a gente não pode ter memória tão curta para esquecer de que um dia nós tivemos nessa posição de intolerância. Hoje ainda tem, mas não é só intolerante com os diferentes de nós. Nós que somos diferentes dos outros também temos intolerância dos outros. Sem dúvida. Eu estou ajudando a montar o histórico do centenário das Assembleias de Deus na Baixada Maranhense. Cheguei recentemente de lá da Baixada, exatamente pegando fragmentos da história, para montar um histórico para ser apresentado daqui a 8 dias, talvez 15 dias. Então, eu me deparei com um momento da história em que um presbítero e mais 9 parentes e companheiros foram expulsos ou foram disciplinados, foram eliminados de uma determinada denominação, porque aquela denominação, ou seja, eles começaram a aderir ao pentecostalismo, né? Então, foram batizados, alguns com o Espírito Santo, falavam em língua, todos eles, e se agruparam aos que já estavam por ali. E está em ata registrada de que eles foram realmente expulsos ou foram banidos da igreja, porque
a religião a que eles pertenciam não era reconhecida pelas demais igrejas. Assim está na ata. Uhum. Eu escrevi o assunto porque encontrei na leitura do livro do pastor Evandro que realmente essa intolerância. Uhum. Eles só não eram... A igreja em que eles estavam, que aderiram, não era reconhecida como igreja. Sim. João, a loucura é que nós seguimos aquele que foi o maior tolerante de todos, que viveu no meio de politeísmos, no meio de tanta loucura, e ele estava ali fazendo conexões com o sagrado o tempo inteiro, né? Que foi amigo de prostitutas e pecadores. Sim, maior nível de tolerância que esse, né? Um homem da estirpe de Jesus Cristo, respeitado, que os senadores se curvavam a ele, ser classificado como amigo de prostitutas Sim. e pecadores, não é um demérito, Sim. é um reconhecimento. Sim. João, eu acho que essa busca de sustentar a nossa reputação a todo preço é coisa do ser humano mesmo, né? Eu me lembro que no capítulo 10, por exemplo, 11, ou seja, 3 capítulos atrás, os irmãos estão lá em Jerusalém, Pedro está lá na casa de Cornélio. Aí quando Pedro volta para Jerusalém, ele é chamado pelos apóstolos e diz assim: rapaz, você está sujando a nossa reputação, comendo com pecador, comendo com gentio, né? E onde está a nossa reputação? Tão preocupados com a reputação deles, né? Deus fazendo alianças, né? Deus quebrando paradigmas, Deus fazendo descer numa visão um lençol cheio de animais imundos, mandando Pedro comer, diz, cara, está tudo bem, né? Está tudo bem, aquilo que Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. E os discípulos lá em Jerusalém estão apavorados com a reputação deles, né? É outra coisa que me intriga, já no capítulo 11, né? Você lembra daquela resposta que você deu àquela nossa irmã quando disse que foi difícil perdoar a mãe? Você disse, é tão difícil quanto querer viver o cristianismo vivendo com os conceitos humanos? É. O que está acontecendo aqui? Estão vivendo numa transformação de vida, mas os judeus querem um cristianismo mais baseado ainda nos conceitos judaicos. Sim. É preciso que fique para trás os nossos conceitos. Há muita coisa que a gente aprendeu na família, na cultura, que não cabe mais dentro do Evangelho. Sim. Não é uma questão de uso, roupa, costume, essa coisa toda, mas há coisas que não cabem dentro do Evangelho. Não são mais cabíveis dentro do novo viver que o Evangelho nos proporciona. Sim. João, desde que o caminho foi institucionalizado, né, e chancelado como cristianismo, porque assim, pensando bem, cristianismo foi uma invenção, um construto social de Constantino. Na verdade, nós não somos oriundos de um cristianismo, nós não nascemos no cristianismo, nós nascemos no caminho e nos colocaram dentro do cristianismo. Esse cristianismo é tão preconceituoso como qualquer outro ismo, né? Todo ismo é preconceituoso, é sectário. Jesus não estabeleceu cristianismo nenhum. A gente usa semanticamente esse nome, mas com um equívoco severo do entendimento do que é o Evangelho. Porque chamar o Evangelho de Nosso Senhor de cristianismo, né, é um insulto que a gente faz à singeleza do caminho e dos movimentos da graça de Deus sobre a terra. Porque cristianismo... E era o que os apóstolos já lá em Jerusalém estavam tendenciosos, né? a cristianizar, né? A ter cuidado com a reputação. O mestre dele não tinha cuidado com a reputação, como bem tu citaste aí. Ele era chamado de amigos de publicanos, pecadores e meretrizes, né? Abraçava um leproso caindo dos pedaços. Sim, ele não tinha essa fronteira do que é que vão pensar de mim, porque isso é que é reputação, né? A reputação é o que vão pensar de mim.
Ele não estava nem aí na Esse tarefa zelo moral, de se lançar, né? para o outro, selo moral. Obrigado aí. O selo moral, não era o selo da ética, era o selo da moral. E todo o ismo vai estar fundamentado nesse selo moral. O cristianismo, que foi chancelado pelo imperador Constantino, foi uma grande institucionalização da simplicidade do caminho. As regras que se criou para institucionalização e a conquista do Império Romano. O Império Romano está se dissolvendo. Constantino vê na simplicidade do Evangelho a possibilidade de reorganizar o Império e ele adota, sob a bandeira, não é, de uma cruz, ele levanta seu exército para pacificar o governo romano que estava esfacelado, não é? Então ele usa isso. O cristianismo nasce daí, né? Dessa briga, dessa milícia, dessa conquista. Quanto ao caminho, a simplicidade é a base dele. E era o que Jesus estava ensinando e que os apóstolos estavam assim engasgados, né? Eles andaram metade do caminho, ainda faltava uma outra metade. E é Paulo que vai fazer essa metade. Né? Até Pedro se engasga. É certo que ele vai lá na casa de Cornélio, anuncia o evangelho, ele está convicto, ele vai lá, sustenta para os irmãos de Jerusalém, mas lá na frente, Paulo de novo o repreende, porque diz, cara, está tudo bem com você aqui, comendo com os gentios, conversando com eles, tendo comunhão com eles, mas quando chegam os da circuncisão na cidade, você se torna hipócrita, não fala com os gentios, não come com eles, não se assenta com eles. Ainda era aquele resquício da reputação, né? Dessa bendita reputação que engrossa a nossa fronteira, impede que a gente vá mais além e tira a beleza do caminho dos nossos pés, colocando uma estrada pavimentada, João. A pavimentação desse caminho que arranca os nossos pés descalços, que nos humaniza. Desculpe, gente, estou falando da doidada aqui, estou roubando a fala de vocês. Mas, cara, é isso que está acontecendo, né? É exatamente isso que está acontecendo. Os caras estão preocupados com a reputação deles. Paulo está pregando o evangelho, aí os judeus vêm por trás para travar a reputação deles, insinuando, não é, que eles vão perder o status deles. Aqueles caras mais importantes da cidade, né, João? A gente saiu, foi daqui, né? Deu uma volta danada para voltar para cá de novo, né? Homens e mulheres de importância na cidade. Sim. E que quem tem poder manda, né? Uhum. Então eles mandavam na cidade. Uhum. Só que o versículo antes, na versão que a Loide leu, nos dá uma segurança muito grande. A palavra de Deus ardia como fogo, né? Subia como fogo no morro. Uhum. Então não era... Eles saíram dali, creio eu, Paulo e Barnabé saíram dali, não foi com medo e nem desprezando. Eles saíram dali para não gerar um tumulto. A palavra já estava caminhando. E diz o cego Jeremias que tem 3 coisas nesse mundo que não há quem possa barrar, que é água de morro abaixo e fogo de morro acima. Então, o fogo já estava se alastrando. Sim. Então, ninguém mais poderia parar o avanço da palavra. Eles, para não gerar confusão, e veja bem, eu acho isso lindo. Por muito tempo eu perdi o meu tempo discutindo com religião, ponto de vista bíblico, com pessoas que não criam como eu cria. Depois me fez entender, um pastor amigo meu foi convidado por um religioso, de uma seita ou de uma religião qualquer. Ele chega na cidade e começa a pregar o evangelho, a coisa começa a mudar, e alguém que já estava lá há tempo, eu quero ter uma conversa com o senhor. Ele disse, não, eu não quero ter conversa contigo. Eu já sei o que é que tu quer conversar. Tu não vai me transformar em ninguém da tua religião. E o meu argumento não vai me trazer para cá, então fica para lá, deixa para cá e acabou a conversa. Então o que Pedro está fazendo, o que Paulo e Barnabé estão fazendo é isso. A palavra já foi semeada, o fogo já foi aceso, então vamos saindo daqui, vamos caminhando, que há mais gente para ser evangelizada aí para frente. Sim, nesse movimento Paricônio, João, o texto termina
do capítulo 13, dizendo que eles estavam felizes, transbordantes de alegria e do Espírito Santo. Era assim que eles caminhavam. Foram rejeitados, mas estavam ali felizes, transbordantes de alegria e cheios do Espírito Santo. E sempre falando a verdade, né? Uhum. Chamando a atenção das mulheres respeitadas na cidade, dos homens, né? Importantes, que aquele estilo de vida deles estava ameaçado. Né? Agora que eles estavam ouvindo essa mensagem e declaradamente assumindo, então agora o estilo de vida deles estava ameaçado. Sim, porque assim, tu lembra no capítulo 10 ainda, que Pedro diz assim, veio João pregando mudança de vida radical. Isso, de vida porque radical. O Evangelho é uma mudança de vida radical. Se você chega no Evangelho e não muda nada na sua vida, tem alguma coisa estranha. Está faltando um tempero. Veja bem. Bem o final do versículo diz assim, do capítulo. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Lembra que quando nós começamos o livro de Atos, o primeiro discurso diz assim, Pedro, cheio do Espírito Santo. O primeiro discurso da nova igreja começa com isso. Depois nós vamos adiantar e encontrar Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Nós vamos chegar aqui já no capítulo 13 e Paulo se depara com aquele mágico, com aquele maluco, mas muito persuasivo. Sim. O texto torna a dizer, e Paulo cheio do Espírito Santo. Ou seja, todo o tempero, perdão por parecer minimizar, mas tudo que precisa, na verdade, para que a ousadia aconteça, para que a coisa aconteça, está cheio do Espírito Santo. Não é falando em línguas e retetés por aí, mas é estar dominado por ele, na verdade, levando a palavra não só com o conhecimento, com ousadia, mas cheio do Espírito Santo. Sem ele, é fogo em palha. Depois que passa, não fica brasa nenhuma. E o versículo 13 termina dizendo aqui, e eles estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Sim, verdade. E a coisa andava velozmente, né, Lloyd? E eles vão prosseguir, cheios do Espírito Santo. Vamos iniciar? Vamos Capítulo 14. Quando chegaram a Icônio, procuraram a sinagoga como sempre faziam e pregaram ao povo. A mensagem convenceu judeus e não judeus, e não foi pouca gente. Mas os judeus descrentes começaram a difamar Paulo e Barnabé, semeando desconfiança e suspeita na mente do povo. Os dois apóstolos ficaram ali um bom tempo, falando aberta e confiantemente, manifestando os dons de Deus, que confiava a obra deles com milagres e maravilhas. No entanto, que confirmava. Muito bom, obrigada, pastor. No entanto, a opinião pública se dividiu. Alguns ficaram do lado dos judeus e outros defendiam o apóstolo. Um dia, depois de saber que um grupo formado por judeus e não judeus havia sido organizado para linchá-los, Paulo e Barnabé fugiram para as cidades próximas da Licônia, Listra, Derbe e região. Ali prosseguiram anunciando a mensagem. Ok. Mais uma vez, lembrando, eles estão sendo dirigidos por Deus para irem às sinagogas. Né? Eu já pontuei isso ainda há pouquinho, mas novamente aqui aparece com clareza aquilo que eu havia dito. Eles estão focados em ir de sinagoga em sinagoga para essa semeadura aos judeus. Né? Alguns deles abraçavam a fé, outros eram resistentes e o evangelho continuava avançando, até que mais na frente um pouco o evangelho vai ganhar um contorno, né, como uma água de rio, né? Vai ganhar um contorno e vai chegar até os gentios, mas até agora estão plantados nas sinagogas anunciando aos judeus. Né? Aquilo que dissemos, creio no começo, os
eles procuravam aqueles onde a semente já estava acontecendo. Quem se reúne na sinagoga se reúne em torno da palavra de Deus, mesmo sendo as profecias e a lei, mas é referente a Deus. Eles vão bem ali onde o começo já está acontecendo. É mais fácil plantar numa terra que já está aradada do que numa que ainda não foi roçada. Sim, verdade, irmão. Então, eles estavam plantando ali onde a terra já estava propícia a nascer. Sim, sim. Verdade, verdade. Cara, como eles estão velozes nessa divulgação do Evangelho, né? E aqui, bispo, muitas vezes assim, a gente pensa porque nós estamos fazendo aquilo que Deus nos direcionou a fazer, a gente pensa que é só sombra e água fresca, que não vai aparecer os transtornos, né? Que não vai aparecer grupos divididos, que não vai aparecer pedras no meio do caminho. Aqui é uma prova disso. Ó, os apóstolos estavam aqui, mas apareceu a difamação, apareceu pessoas para falar, para estar ali, ó, no ouvido do povo, falando contra eles. É uma ideia romântica, né, que a gente tem dessa coisa, porque né? foi Deus, se Deus me mandou, então vai estar tudo bem. Nem sempre vai estar tudo bem, a não ser quando Deus diz, está tudo bem. Tudo bem, ainda que seja contramão, será mão. Isso. Gente, a gente vai ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse já é o terceiro bloco da nossa programação, logo hoje, dia 2 de junho. Eu quero parar para convidar você, interromper para fazer o convite para o nosso culto eucarístico de hoje, a partir das 18h30. Se você nunca participou de um culto eucarístico por uma questão, escrúpulo ou por desconhecimento, venha participar conosco e veja e sinta que coisa gostosa. Como você vai se sentir leve e como, de fato, você pode perceber, sentir a presença de Deus. Ok, vamos lá. E logo mais, né, às 18h30. Lodi, nós já estamos no capítulo 14, versículo 8, quando eles estão ali na região de Listra, né? Isso. Ali na região de Listra. Fazendo o quê? Anunciando a mensagem. O texto, meu versículo 7 diz que ali eles pregavam o Evangelho. Sim. Então vamos lá, né? Vamos lá. Em Listra havia um homem que não podia andar, vivia sentado, pois era aleijado desde que nascera. O aleijado estava entre os que ouviam Paulo falar e, olhando nos olhos, o apóstolo viu que ele estava pronto para a obra de Deus, pronto para crer. Então disse bem alto para que todos ouvissem: ponha-se de pé! O homem levantou-se e começou a pular e a andar como se tivesse feito aquilo a toda a vida. Quando viu o milagre, a multidão gritou entusiasmada no dialeto licaônico: os deuses desceram a nós! Estes homens são deuses! Para eles, Barnabé era Zeus, Paulo, Hermes, o mensageiro dos deuses, pois era Paulo quem falava. O sacerdote do santuário de Zeus organizou uma procissão com bois enfeitados e o povo em fila, caminhando para os portões, prontos para o ritual de sacrifício. Quando Barnabé e Paulo perceberam... Vamos dar uma paradinha aqui, vamos antes da sim. percepção. Ok. Parece que esse negócio dessa festa do boi é antiga, né? Mas não é o bumbá, não é o bumbá. É só o boi. Talvez essa venha lá de Bangkok, na Tailândia, onde se adora o cara. Eu acho muito interessante a expressão que o Lucas usa aqui. Diz que Paulo, percebendo que ele tinha fé para ser curado. Que estava pronto. Estava pronto. É assim, é impressionante, mas é assim mesmo que acontece. Durante todos os anos que eu me dediquei a curar os enfermos, esse era um dos fatores que para mim era tão importante. Era perceber a fé que havia no outro para ele ser curado. Era uma disposição interior favorável para que o milagre acontecesse. Esse texto não está aqui à toa, flutuando dentro da narrativa de Lucas, né? Essa percepção da fé que há no outro, João,
Eu tive um querido amigo que ele fazia a leitura da íris, né? Uhum. Era um médico naturista. E ele disse uma vez para mim assim: Renato, a íris não mente. A íris não mente. O olhar é uma espécie de fala, não é? Uma linguagem que tu não precisa abrir a boca para dizer o que você está percebendo, sentindo, vivendo naquele momento. O olhar fala. O olhar é de uma comunicação fantástica. E Paulo entra pelo caminho desse olhar, né, para acessar o caminho do milagre na vida desse rapaz. Ele já né? tinha feito isso antes, bispo, quando ele estava lá diante do governador Sérgio Paulo? Sérgio Paulo. Sérgio Paulo, quando ele encarou aquele mago, ele olhou para ele e disse: perdeu, perdeu. Filho do diabo. Exatamente. É. Seu hipócrita. Ou mesmo que Pedro e João, na porta do Templo Formosa, olhem para nós, né? É a captura desse olhar. Isso, eu tenho uma impressão, isso é minha, também não prego nem ensino sobre isso, que há muita gente que é curada a partir da sua própria fé, e há muita gente que é curada a partir da vontade de Deus livremente. Jesus passa e vê um cego que nem viu Jesus, e ele diz: vê. Outros, ele precisa pôr de pé, manda passar Um lodo nos olhos, etc. Então, é a multiforme graça de Deus, a multiforme forma de se operar. Um cego ele cura passando lama nos olhos, a outro ele diz somente vê. Um leproso ele abraça, outro ele manda se apresentar ao sacerdote. Então, não dá para você encurralar uma fórmula, né? Criar uma fórmula do que está acontecendo. Nesse caso aqui, eu entendo que havia uma necessidade realmente disso acontecer, porque não foi só o homem se levantar. Ele se levanta e sai andando. Ele já, dentro do coração dele, ele já sentia aquilo, ele já se sentia saltitante. E é de se notar, João, que ele era paralítico de nascença. Né? Nem era, segundo a versão que eu tenho à mão, nem foi uma paralisia infantil. Diz que ele nasceu assim. Nasceu assim. Não foi uma paralisia infantil. Mas o que ele foi lesionado só das pernas. Porque ele estava ali. Ou seja, ele com o movimento da palavra que estava acontecendo, ele foi para o meio da multidão. Ele trazia dentro de si alguma coisa. Para mim, ele já se uma expectativa. Para mim, ele já se sentia saltando. Sim. Era que Paulo manda ele se levantar, ele não só se levanta. Como é que diz o texto? Levanta-te, põe de pé. E ele saltou e andou. Quer dizer, ele se movimentou. Como se já estivesse feito isso a vida toda. Como se fosse programado. É lamentável que muitos aí seguram a bengalinha de Araque, né? Mas não queremos falar disso aqui. Eu quero apenas dizer que, na verdade, Jesus havia previsto estes sinais. Sim. Seguirão os que creem. Ou seja, não há nenhuma pregação do Evangelho, entendo eu, digo eu, que seja autêntica se não houver a coisas extraordinárias acontecendo. Sim. João, engraçado, né? Para mim é engraçado. Ele não aprendeu a andar, ele andou. Ele andou. Eu tive uma doença quando eu era menino, no meu rins, e eu estava, assim, no caminho da morte. Ela me persegue sempre, de vez em quando ela aparece. E aí eu tive que ficar num leito, numa cama, né, num hospital. Eu tive que ficar deitado por muitos dias. Eu era um menino, era até atleta, tinha muita musculatura. E eu fiquei deitado por muitos dias, sem movimentar minhas pernas. Eu não podia botar o pé no chão. O dia que o médico disse: você já pode ir ao banheiro, eu me levantei feliz da vida. Quando eu coloquei meus pés, eu não conseguia andar, porque a musculatura, né? A musculatura, ela não respondia, ela havia retrocedido. E eu tive que passar ali um dia e meio para reaprender a andar. Em fisioterapia. Sim, esse rapaz,
ele nunca andou. E no milagre a coisa foi completa, né? Ele saltou e saiu andando, né? Ele não precisou aprender a andar, não engatinhou, não saiu engatinhando, ele saiu andando. Então, assim, são detalhes do milagre que para mim, eu sou muito de detalhe, eu gosto de ir ao detalhe do detalhe. Porque a coisa, assim, parece simples, né? Ele saiu andando. Como saiu andando se o cara nunca tinha andado, não tinha músculos suficientes para sustentar o movimento dele, ninguém tinha ensinado ele a andar, tudo que ele via eram as pessoas andando, mas ele nunca havia andado, e de repente ele começa a pular e sai andando, né? Eu vi uma coisa semelhante a essa, que não foi nas pernas, mas foi na língua. No meio de um culto, transcorrendo tudo calmo, eu vi um aleluia lá do meio da multidão, meio que atrofiado. Eu não entendia aquilo, mas era uma muda de nascença que havia dado um grito de aleluia. Ela foi trazida para frente, mas ela não sabia articular as palavras ainda, porque ela nunca tinha ouvido nenhuma palavra. Se não ouviu, não sabe como falar. Sim. Naquela noite ela falou, ela se pronunciou, porque havia um milagre, na verdade. Mas ali que eu fui entender que quem nunca andou não sabe andar. Uhum. Quem nunca ouviu uma palavra não sabe pronunciá-la, porque nunca ouviu. Sim. Então, por isso é que a mãe, quando o menino começa a andar, ela pega pela mão, ensinando-o a andar. Uhum. Este coxo não sabia andar, então o milagre foi perfeito. Uhum. Mas, saindo do coxo, eu não sei se vocês falariam disso, e eu devo falar, porque, na verdade, a história nos diz que naquela cidade, naquela região, havia a crença de que, periodicamente, os deuses desciam para visitar a região. Uhum. Foi por isso que o sacerdote de Zeus já aguardava, né, a que os deuses se manifestassem. E naquele dia, não conheciam o evangelho, não eram judeus, era uma região de gentios. De repente, um coxo começa a andar, os deuses chegaram. E dizem os historiadores que o estereótipo de Paulo e de Barnabé se assemelhavam aos deuses que eles esperavam. Uhum. E aí eles vieram, não por Paulo e por Barnabé, mas pelas crenças que tinham. Sim. De que os deuses haviam baixado na cidade. Sim. Que antes eles não se julgavam merecedores, né, dos deuses, então Sim. agora se achavam, os deuses estão conosco, voltaram, Sim. retornaram. Esse cara era assim, era uma figura conhecida de toda a cidade, né? Estava ali desde que nasceu, não andava, então já devia estar ali há muito tempo, ele era conhecido por todos, reconheciam o estado dele, e agora vê esse cara pulando, andando, né? Agora, o que é interessante é que Paulo e Barnabé não deixam que o sincretismo tome conta do movimento, né? Eles não deixam que essa associação comece a acontecer. O sacerdote de Zeus está lá, organiza uma procissão, leva o boi para fazer o desfile, e o sacrifício? Do sacrifício, e eles estão ali para desmistificar, tirar, na verdade, a máscara de todo esse significado que eles estão dando à imagem deles, né? Olha que coisa! Eles olham para eles e identificam eles. Essa imagem identificadora, João, é uma imagem que perturba todo mundo. Acho que por isso que Paulo e Barnabé dizem, não me identifiquem dessa forma, né? Porque a imagem que criam de nós a partir do que enxergam em nós pode nos perturbar a vida toda. Como pode nos trazer euforia, orgulho, vaidade. Sim. Aí entra o que Salomão disse sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Sim. Porque o elogio, o reconhecimento, mesmo que seja um elogio reconhecedor, é tendencioso a provocar vaidade no coração daqueles que não estão prontos. Sim. Cujo Espírito Santo não mora definitivamente ali. É suscetível de ser achacado pela vaidade, claro, pelo orgulho, por dizer. Mas nós estamos vendo aqui, só no livro de Atos, esta é a segunda vez que nós encontramos alguém que está sendo na iminência de ser adorado e dizendo, epa, pare que... E veja bem, Paulo, eles rasgaram as vestes. Qual é o sinal de rasgar a veste?
é se mostrar, é se despir, na verdade, é dizer, nós não somos o que vocês estão pensando, ou aquilo que vocês querem que sejamos. Eles rasgaram as vestes, como se estivesse dizendo, vejam que somos homens comuns igual a vocês, Sim. não somos deuses querendo habitar entre vocês. Né? Sim. A reação de Paulo aqui foi bem parecida com a reação de Pedro lá na casa de Cornélio. Né? Foi bem parecida quando ele disse, não, eu sou homem, levante-se, porque eu sou homem igual a você. Sim. Eu falei, é a segunda vez que a gente se depara com situações dessas. Sim, sim. Freud dizia assim que a gente nunca é tão vulnerável na vida quando estamos diante de um elogio, né? Somos mais vulneráveis diante de um elogio do que diante de uma afronta. Sim, claro. Porque, assim, a criptonita mais perigosa que eu acho na vida de um obreiro é a vaidade, João. É o orgulho, né? São parentes ali, né? Parentes. Soberba e vaidade. Soberba, orgulho vaidade, orgulho. São todos parentes, têm o mesmo sobrenome, Queda, né? Queda é o mesmo sobrenome deles. E Pedro e Paulo, lembra que eu acho que foi semana passada que eu citei a história daquele soldado que ia na biga junto com o general que voltava vitorioso no Arco do Triunfo ali, né? Que eles diziam, não acredite nele, eles estão mentindo. Que tinha alguém ali para conscientizá-los, né? O grande perigo, por isso é que os neófitos são protegidos pela orientação apostólica de que eles não devem assumir liderança. Pois se já os mais velhos são vulneráveis, tu imagina um neófito, né? Um novo na fé, que se envaidece. Olha, eu conheci obreiros que se perderam no caminho da fé, porque precipitadamente foram lançados nessa jornada e começaram a receber elogios daqui, elogios dali, elogios dacolá, e se sentiram muito além daquilo que de verdade eles eram. E foi o início da queda deles, a vaidade. Então, neófitos precisam ser protegidos. Eu acho que todos precisam ser protegidos. Eu entendo que há uma caminhada passo a passo. Não sair do primeiro degrau e se colocar os pés no degrau mais adiante. Sim, a natureza não dá saltos, né? Não, Bande? é passo a passo. Degrau a degrau, degrau passo a degrau, passo. se tendo uma configuração em Cristo segura. Veja bem, o último versículo do texto do capítulo anterior diz, eles estavam cheios do Espírito Santo. Sim. E bem aqui eles dizem assim, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões, ou seja, sujeito a ser avassalado pela vaidade. Nós somos sujeitos a isso. Agora, o que habita em nós não nos permite. O Espírito Santo. Então, é provável que o Espírito Santo tenha guiado o Lucas a escrever no capítulo anterior, dizendo, eles saíram dali cheios do Espírito Santo. E continuavam cheios do Espírito Santo, perseguidos, mas cheios do Espírito Santo. Saindo da cidade às ocultas para não gerar confusão, mas cheios do Espírito Santo. E aqui eles se encontram num momento mais vulnerável, cheios do Espírito Santo. E dizem, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões, suscetíveis de ser avassalados por uma vaidade tão grande a ponto de aceitar a vossa adoração. Sim. Somos tal e qual. A gente vai aceitar aqui, depois a gente sai daqui, ninguém se incomoda com isso e tal. Em Jerusalém nem vão saber disso. Sim. Vai demorar para chegar a notícia por lá. Vamos desfrutar então, aqui da mordomia, né? Vamos bailar no meio desse povo aqui. Vamos aproveitar o boi aqui, vamos dar uma sacada. Depois a gente resolve a outra parte. Depois a gente resolve a outra parte. Já estamos aí no verso 14, né, Lourdes? 14. Quando Barnabé e Paulo perceberam o que estava acontecendo, trataram logo de impedi-los. Sacudindo os braços, interromperam a procissão, dizendo, o que é isso? O que pensam que estão fazendo?
Não somos deuses, somos homens como vocês e estamos aqui para trazer a mensagem, para convencê-los a abandonar essas superstições e abraçar o Deus vivo, o Deus que nos fez e tudo mais, céu, terra, mar e tudo que neles há. Podemos continuar, vamos lá. Nas gerações antes de nós, Deus permitiu que cada povo seguisse seu caminho. Mesmo assim, não os deixou sem pistas de sua existência, pois é o autor da bela criação. Derrama chuva e concede grandes colheitas. Se vocês estão alimentados e de coração alegre, isso é evidência de uma bondade que não merecem. Com tal protesto enérgico e com dificuldades, os dois conseguiram impedir o sacrifício que os teria honrado como deuses. Logo depois, alguns judeus de Antioquia e de Icônio apareceram na cidade e induziram a multidão a se revoltar contra eles. Eles surraram Paulo até deixá-lo inconsciente. Arrastaram-no para fora da cidade e, pensando que estivesse morto, o deixaram ali. Quando os discípulos chegaram ao lugar em que o apóstolo estava, ele voltou a si e se levantou. Retornou à cidade, mas no dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Ok, vamos dar uma paradinha. Pegou aqui. uma surra. Pegou uma surra. Falou a verdade, pegou uma surra. É o que eu tenho dito. Nem tudo que dá certo é certo. E nem tudo que é certo dá certo. Se a gente não entender essa lógica, é possível que a gente se frustre no que é certo e passe a viver com o que dá certo, né? Estou aqui impressionado como Paulo alega a eles que Deus os deixou livres, mas sempre deixou uma pista. Sempre deixou uma pista. Sempre houve, sempre haverá uma pista. Tem um livro que eu li quando eu era garoto ainda, né, chamado O Fator Melquisedeque, que é um dos livros mais fantásticos que eu conheço nesse caminho da transculturação, né? Deus sempre deixa uma pista. Tem sempre uma maneira do evangelho estar sendo anunciado de alguma forma. Estava vendo esses dias como a história de Noé aparece tantas vezes em culturas diferentes, né? O dilúvio de Noé, ele aparece pelo menos em 4 culturas bastante antigas, né? Se assemelhando à narrativa do Gênesis. Então, é uma pista, sempre tem uma pista, em alguma cultura tem uma pista. Em cada cultura haverá um sinal, uma galinha que protege seus pintos, enfim, sempre haverá um determinado sinal apontando o caminho de volta. Oh, glória. A gente às vezes tem esses escrúpulos, né? E eu voltando aqui novamente ao capítulo 10, ele está agarrado dentro de mim aqui, o capítulo 10, quando o Cornélio está lá quieto no seu canto, era assim, ele não era cristão, ele não era judeu, ele era um soldado romano, mas servia a Deus. Olhando para Melquisedeque. Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo. E que coisa é essa de ser sacerdote do Deus Altíssimo, se o sacerdócio de Arão não havia sido instituído. Não havia sido instituído. Moisés não era nascido, né? Arão não era nascido, mas havia um sacerdócio do Deus Altíssimo sobre a terra. Então, essa coisa de deixar pistas, deixar sempre um sinal, é uma coisa do divino em toda a cultura. Não há uma cultura que você possa encontrar, na mais remota cultura, que esse fator Melquisedeque, entre aspas, né, esse fator enigmático dessa pista deixada por Deus nessa tal civilização. Sempre você vai encontrar um altar, né,
um altar, um animal, uma coisa dessa, apontando para uma relação com Deus. E né? quando Paulo entra lá em Atenas, ele acha um templo. Sim, exatamente. E nunca ninguém havia pregado sobre esse Deus a Sim. eles. Uhum. Uma pista que ele deixou e alguém decidiu tomar. Essa semana eu viajando, perguntava para mim, conversando com a minha esposa, como Cornélio, qual foi a pista que Cornélio encontrou, se ele vivia na Judéia e não tinha contato com judeus, não se comunicavam, não conversavam. E só os judeus, é o que se depende disso, sabiam ou cultuavam a Deus. Como é que Cornélio encontra uma razão para orar e fazer esmolas? Foi da mesma forma, como é que Noé resolveu temer a Deus? Sim. Quem implantou na cabeça de Noé o temor a Deus? Uhum. De Abraão, no coração de Abraão. Qual foi o texto de Moisés que ele leu, né? Que ele leu. Gente, Deus é Deus. Ele tem sempre um remanescente. Elias em crise lá no deserto. Agora só restou eu, e que será do povo agora? Aquele sentimento exclusivista, né? E Deus diz para ele: rapaz, tem 7.000 que eu escondi aí, fica tranquilo. Eu nunca fiquei sem um remanescente, sem um testemunho sobre a terra, né? Deus é Deus, João. Ele está sempre escondendo um aqui, guardando outro ali, para que seja testemunho dele sobre a face da terra, né? E quanto a nós, descansemos em Deus, né? Vivamos com a leveza do Evangelho, pregando a mensagem e vivendo em paz com Deus e com os homens. Vamos ali tomar um café e a gente volta já. Olá, gente, muito bom dia. Esse é o programa Café com Bispo. Nós já estamos no último bloco da nossa programação, hoje, dia 2, Pastor João. Estamos finalizando o primeiro semestre do ano, né? Estamos pertinho já do meio do ano. Eu não reclamo e nem acho que estamos correndo velozmente, porque para mim é uma alegria continuar correndo junto com o tempo, né? Já vou chegando nos meus 70 e estou correndo cheio de felicidade, porque eu estou caminhando junto com o tempo, né? Eu não parei no tempo e nem pretendo parar. Assim como os discípulos não pararam em cidade nenhuma. Cutucavam eles aqui, eles saíram para outra. Você está perto dos 70 e eu digo, continue tentando. 70, até conseguir, 70, né? Até conseguir. E nós vamos eu já tenho conseguido. Já tem conseguido, então pronto. Vamos chegar aos 80, aos 90, e até onde Deus quiser, né? Lloyd, nós já estamos agora a caminho de Derbe, né? Uma jornada que Paulo e Barnabé estão fazendo. Já sentiram que a mudança da equipe começa a acontecer? Sim. Agora já é Paulo e Barnabé, o Hermes, né? O Hermes, o grande orador, e ele agora está já no comando desse movimento que antes era comandado por Barnabé, né? Também é ele quem leva as pedradas, né? Claro, por favor. Mas quer assumir o palco e não quer levar tomate? Assumir o comando, leva as pedradas. Leva, não tem jeito, não. Aqui ele diz que há tempos difíceis, né? O Lucas aqui fala que vem um tempo difícil. Então, vamos lá. Depois de proclamar a mensagem em Derbe e estabelecer um bom grupo de discípulos, eles refizeram o caminho até Listra, depois até Icônio e, em seguida, a Antioquia, encorajando os discípulos e exortando-os a prosseguir na fé e a não desistir. Também deixaram claro para todos que não seria fácil. Todo que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. Paulo e Barnabé escolheram líderes em cada igreja. Depois de orar e jejuar, consagraram os novos líderes ao Senhor, a quem haviam confiado a própria vida. Fizeram o caminho de volta, sempre trabalhando, e através da Pisídia chegaram a Panfília e pregaram em Perge. Por fim, chegaram a Atália. É Atália ou Atalaia? Atália. E embarcaram num navio de volta para Antioquia, onde tudo havia começado.
tinham sido enviados pela graça de Deus e agora estavam a salvo em casa pela graça de Deus, depois de fazer um excelente trabalho. Na chegada, reuniram a igreja e apresentaram o relatório da viagem, contando em detalhes como Deus os tinha usado para escancarar a porta da fé para que gente de todas as nações pudesse entrar. Ficaram ali algum tempo, descansando com os discípulos. Muito bem. Eu quero me ater aqui lá no versículo 22, primeiramente. Quando eu leio tudo que está a caminho do reino de Deus enfrentará tempos difíceis. É bom a gente lembrar, e ontem domingo passado eu estava me lembrando que a gente está vivendo uma época de envelopamentos tão severos que a gente tem buscado deixar de ser humano. Ou seja, não quer sofrer, não quer enfrentar frustração, e se envelopam de tal maneira, João, que não encontram resistência, não encontram na economia emocional recursos suficientes para passar pelos tempos difíceis. Ainda que o tempo seja só dificilzinho, não são capazes de suportar. São pessoas que não estão suportando pressão. O triste disso, bispo, é que surgiram igrejas exatamente com essa proposta. É sim, João, Pare tem de razão. sofrer. Tem razão. Você não precisa passar por isso. E Paulo diz aqui, na versão que eu tenho à mão, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Uhum. Entrar no reino aqui não é chegar na eternidade, é viver o reino de Deus, na verdade. Então, a tristeza do que você estava falando, eu tomei a palavra para lembrar que têm sido estimulados, pessoas que não têm raiz, não têm profundidade, estão sendo estimulados por muitas igrejas que têm se levantado apenas para dar alento ao material, para dar suporte ao supérfluo. Pare de sofrer. Sim. Sim, é verdade. Lloyd, essa ditadura do bem-estar é uma das mais desastrosas ditaduras que nós encontramos para a alma humana. A imposição do bem-estar. Eu não tenho que estar bem o tempo inteiro. Eu preciso ter o direito de chorar, eu preciso ter o direito de ficar triste, eu preciso ter o direito de passar por tempos difíceis. São direitos que a natureza humana tem. E se a gente nega isso, essa natureza humana, fica uma natureza humana infantil, não cresce, não amadurece. Isso mesmo. Né? Faz parte do nosso processo, claro. Altos e baixos, né? Altos e baixos faz parte do processo. Quando a gente fala de autoestima, as pessoas acham que autoestima é só você estar no topo o tempo todo, mas a autoestima também tem um processo de chegar ao vale, de recuar, de eu precisar também ter um momento para que eu possa me esconder, ou então eu estar procurando dentro de mim coisas, buscando para o novo momento surgir em minha vida. Sim. Isso também é autoestima. Claro. Né? É que a palavra autoestima, nesse caso, não é escrita com L e com U, ou seja, auto, e a gente tem a tendência que é sempre estar por cima, né? Sim. Mas no caso, esse texto significa conhecimento de mim mesmo. De mim mesmo. Alto. Isso. Conhecimento de mim mesmo. Não é alto para cima. É alto de si, né? Sim. E é escrito com U. Isso Exatamente, mesmo. Muito obrigada. E é nesse momento, quando eu estou buscando dentro de mim, né, que eu estou me buscando, olhando para dentro de mim, que eu procuro, eu vejo as minhas vulnerabilidades, minhas fragilidades, mas também eu percebo as minhas forças. Da nossa vulnerabilidade que vem nossa força. Justamente, eu percebo. Quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Aí é que eu sou forte. Eu vi um relatório de um cientista do comportamento humano. Ele disse que se você perde um braço, você não perde a força. É possível que você tenha mais resistência no outro braço do que tinha anteriormente. A natureza humana manda o recurso para o outro braço. Ele disse, se você parar de sorrir, você vai desaprender a sorrir, porque
a tendência é o comando mandar para a tristeza. E você vai viver triste eternamente porque deixou de sorrir, desaprendeu. Então todo o comando foi para o outro lado, o negativo. Entendeu? Eu achei isso importante. Não sei se procede cientificamente procede, mas eu ouvi e entendo que é exatamente isso, essa busca. E eu muitas vezes tenho falado a alguém, gente, chorar é uma inerência do ser humano, são atributos como sorrir. E por que eu não quero chorar nunca? Se eu ganhei os atributos de sorrir, chorar, me entristecer, me alegrar, me indignar e ter prazer. Esses são atributos do ser humano. E eles precisam estar em evidência. Só que acho que, salvo engano, é Paulo que diz, irai-vos e não pequeis. Ou seja, há um direito de que a ira se acenda na gente. Sim. Todavia, se não vai virar vingança. Exatamente, para não virar vingança. É preciso que você se ire, para que você se conheça, para que você se domine. Todos os nossos sentimentos, eles são legítimos, né, Bispo? Claro que sim. São legítimos, É. faz parte Todos. do ser humano que nós somos. Né? Como nós administramos ou vivemos. É que vai adoecer ou vai fazer a gente ser saudável. É isso, como meu o medo, amigo. por exemplo. O medo, ele é necessário para o conjunto das emoções humanas. Sim. Porque é o medo que ajuda a gente a mensurar, né, os riscos. Sim. É o medo que faz a gente calcular a rota. Sem esse medo, a gente fica muito exposto aos riscos e ao perigo. Se Né? torna Isso. estúpido. Agora, a fobia, né, que é uma extensão Isso. potencializada do medo, essa é um problema, porque ela é paralisante, né? Essa bloqueia. Sim. Essa nos bloqueia. É interessante que quando eles lixaram Paulo, né, lá no capítulo anterior, eles deixaram Paulo no chão inconsciente. Mas essa inconsciência de Paulo foi momentânea, gerou ainda mais consciência na missão que ele tinha a fazer, que estava pela frente. Né? E muitas vezes é isso, a pessoa pensa que nós estamos vivendo um sentimento de inconsciência e que isso pode durar, né, até certo ponto. E no momento a gente muitas vezes está apenas fazendo uma caminhada de volta para dentro de nós. E estamos buscando a nossa força nesse bem-estar que precisamos viver. Eu brincando, mas no meu profissionalismo, até acho que Paulo simulou exatamente. E vem do Espírito. Você tem que ter algum Para momento deixarem ele em paz? para que deixasse-o em paz, porque ele precisava fazer a caminhada. Ele não precisava estar dando... Gente, há muitos momentos que nós não precisamos resistir, mostrar que somos fortes. Há momentos que a gente precisa deixar descambar, como a gente está falando, chorar. Não adianta você ficar resistindo tanto, porque o choro está vindo. E depois que você chora, você se recobra. Eu creio que Paulo tenha exatamente exercido a intencionalidade. a técnica do marsupial. O Paulo era um homem intencional, né? O gambá, você bate nele, eu não estou chamando Paulo de gambá, estou apenas citando a coisa interessante. Ele apanha e se dá por morto. De manhã você vai, ele não está, ele foi embora, ele fugiu. Muitas vezes é o que a gente tem que fazer, né, pastor João? A necessidade. O que eles fizeram nas cidades anteriores? Eles não confrontaram, foram embora. O texto até diz que fugiram, como eu não concordo. Aliás, eu buscaria outro termo para dizer, saíram da cidade. Não confrontar. Paulo não confrontou a morte. Ele desvaneceu para que eles o deixassem. E deixando, ele se levanta e vai a caminhada dele. O que ganharia Paulo se ele confrontasse ele dizendo, vocês estão me batendo, mas eu morro de pé? Não. Ele simplesmente deixou acontecer. Ele tinha que sair de lá vivo. Mas eu queria tratar um assunto aqui, para não evitar confusão, é que dizem que eles passaram por Antioquia e depois voltaram para Antioquia, né? Deixar claro, porque isso me trouxe muita confusão nos meus tempos infantes, quando li o livro de Atos, sobre Antioquia. Realmente os discípulos saíram de Antioquia da Síria e passaram por Antioquia da Pisídia, né? Eram duas Antioquias, como existe duas Cesareias em Israel.
a Cesareia de Filipe e a Cesareia do Mar. Então, haviam 2 Antioquias, eles passaram por Antioquia, confirmaram os irmãos e voltaram para Antioquia base. De onde eles haviam partido, né? E onde a igreja estava se fortalecendo, né? Sim. O comando da igreja não estava em Jerusalém nessa época, estava em Antioquia. Ali estava Antioquia a base. era uma igreja muito diferente de Jerusalém, João. Jerusalém era uma igreja que crescia à base da pressão. Ou seja, havia pressão em Jerusalém e as diásporas aconteciam. Já Antioquia era uma igreja de planejamento. Era a base de envio, se planejava as ações apostólicas. Então, os envios, né, passaram a ser de Antioquia, porque eles tinham estratégias de avanço. Jerusalém não, ela só crescia à base da pancada, né? Pressão em Jerusalém, os cristãos fugiam, né? É o que chama elegantemente de diáspora, né? Eles iam para as diásporas. Já Antioquia não era uma igreja de diásporas. Antioquia era uma igreja de planejamento. De preparo, de estratégias, né? Sim, tanto que é de lá que Paulo e Barnabé, o Espírito Santo... Né? Enquanto oravam, jejuavam. Exatamente, deu aponta um caminho, uma estratégia, né? Isso mesmo. Essa explicação é boa, João, para que a gente diria é como Filipe, tem um monte de Filipe, né? Como Simão, tem alguns Simãos no texto do Novo Testamento, e a gente pode dizer, é como eu ouvi há tempo atrás o pastor de uma determinada igreja, que ele dizia que Deus era muito maravilhoso, que mesmo Judas tendo traído, ele deixou que Judas escrevesse uma carta, né? Era outro Judas, não era o Iscariotes, era um outro Judas, o irmão do Senhor, né? Então, assim, essas coisas que parecem assim, não ter muita importância, mas mistura alguma coisa na cabeça, né? Eu ainda, muito, né? Eu fui fazer uma pregação e juntei Filipe evangelista com Filipe discípulo. E fiz a mensagem ali. O texto básico foi: ele se levantou e foi. Levantar-se e ir. E fiz a mensagem. Quando chegou em casa, algo ficou me incomodando. E fui incomodado e fui atrás da realidade. Eu pego Filipe discípulo, transformo em Filipe evangelista, converto o negão, o eunuco, e venho para casa tranquilo, como se tivesse feito uma pregação excelente. Depois, meu Deus, eu não posso voltar lá para pedir nunca desculpas, derrapou, né, João? Mas eu procurei a me segurar do que eu estava fazendo, e nunca vou para uma mensagem sem primeiro examinar os textos daquilo que eu vou falar, se eu tenho segurança do que estou falando. Era muito menino ainda. Sim. Novo. Eu ouvi a história de um pregador que ele colocou Bartimeu na árvore do Zaqueu. Aí alguém foi corrigi-lo e disse: ô Bartimeu, desce da árvore de Zaqueu. Quer subir? E continuou a mensagem dele. É como o sujeito do Danal, essa árvore já tem dono. Já tem dono, desce daí, Zaqueu. Tá trepando na árvore que não é tua, né? Quem nunca derrapou na curva, né, João? Numa mensagem que a gente achava que... É a natureza. Por isso a gente está tendo todo o cuidado Danal, de né? fazer daqui do nosso programa. É uma escola bíblica, não com tom professoral, nós não somos professores, estamos aqui, como já disse e repito, esperando do Espírito Santo, lendo o texto, acompanhando, esperando do Espírito Santo aquilo que vai colocar em nossos lábios para que a gente ponha. Sim. E se alguma coisa tem suscitado dúvidas a vocês que nos ouvem, eu sempre tenho deixado e quero deixar o meu zap para ouvir as dúvidas de vocês, para que a gente traga para cá, converse sobre elas e depois, quem sabe, discutamos aquilo que não ficou claro para você que nos ouve. Sim. João é corajoso que ele deixa logo o WhatsApp dele aí, né? Depois não dorme. Não tem problema, eu estou à disposição. Eu só não quero passar o que Paulo passou ali, você apanhar até.
Não, tem que ter cuidado, João, porque às vezes o pau canta no lombo também. Não, né? já apanhei muito por aí. Não, mas é que a gente não cria polêmica no programa, João, não tem polêmica. Nossa exposição, ela não tem a intenção de convencer ninguém de nada, mas ela não tem o tom polêmico. Às vezes a gente esclarece um ponto de tensão, alguma coisa assim, mas a gente não gera esse caos polêmico, né? Então... Eu sei que tem muitos eruditos também nos ouvindo. Certa vez alguém ouvindo, assíduo ouvinte do programa, fez uma observação dos componentes dizendo, leiam mais. Então, há muitos leitores, há pessoas aí, intelectuais, há pessoas versadas nas escrituras, na história, que estão nos ouvindo. Também, o que eu disse, eu coloquei o meu zap para isso. Se você tem uma sugestão para nos dar, a gente vê em off e conversa, e a gente pode apresentar. Se de repente você tem uma colaboração a dar para a gente pode trazer para cá. Nem sempre a gente pode discutir em público, mas a gente pode nos nortear por aquilo que você nos manda. Sim. Você pode pegar o nosso zap, que é 98-99144-7068. Tá? À vontade, podem ligar para a gente, pode mandar mensagem, e a gente está disposto a ouvi-los. Ok, sempre prontos para aprender, né? É, isso mesmo. Às vezes a gente pode botar Bartimeu na árvore de Zaqueu, ou coisa parecida, às vezes acontece. O que dificilmente vai acontecer são as polêmicas teológicas, né? Porque assim, a gente não está com amadorismo aqui, né? A gente recebe crítica, a gente convive bem com elas, mas a gente não faz um trabalho amador, não tem amadorismo em nós, né? Eu não só leio as escrituras todo dia, já há, sei lá, quase 50 anos eu faço isso, né? Diariamente, então, mas ainda assim não me dou conhecedor de todas as coisas. E além disso, eu leio livros todo dia eu estou lendo coisas, né? Estou me reciclando o tempo inteiro. Isso não me torna inerrante, inequívoco, mas isso faz com que a gente faça um trabalho profissional, não amador, né? A gente vem para cá com a alma livre, mas o conhecimento das escrituras e o conhecimento da vida, eu sou um coroa que tem vivido, né? Eu não tenho existido, eu tenho vivido e procurado da vida tudo que eu faço, né? E eu acho que vocês da mesma forma, porque conhecendo vocês, eu entendo que a intenção mais pura do coração de vocês é poder transmitir as escrituras com clareza, né? Agora, a gente comete equívoco? Claro que sim, quem sabe faz ao vivo, né? E ao vivo a gente erra o português, né? Assim, eu procuro sempre ser esmerado no português, mas confesso que eu não sou um especialista na língua portuguesa. Então, a minha mãe até outro dia estava me corrigindo de uma palavra que eu usava constantemente, né? Uma palavra simples, mas eu errava toda vez que eu pronunciava, né? E ela estava lá me cutucando. Meu filho está pronunciando errado essa palavra, né? Então, é possível, né? Mesmo... É como quem tem aquele hábito de chamar a cozinha de cunzinha, né? Porque na minha cunzinha, né? Não é cunzinha, é cozinha. Mas cria um hábito, né? E no meu carioquês eu dou muita derrapada mesmo, né? Boto S demais nas coisas. Agora, né? imagine para mim que nasci no mato, me criei no mato. Quando eu vim pegar a escola já estava bem crescidinho, né? Então, nos perdoem que a gente não está aqui com o tom de professoral nem de preciosismo. A gente está aqui passando aquilo, aproveitando a oportunidade que Deus nos deu, que a rádio nos tem dado para transmitirmos o programa, que as redes sociais nos têm dado para passar para vocês. E se vocês têm alguma coisa a acrescentar, a conversar com a gente, eu repito, está o nosso zap à disposição, 98-9144-7068. E o pastor João Silveira pode ligar com a gente que a gente conversa. E somos todos aprendizes. Sim, ora, se me tirar isso eu morro, né? É engraçado isso, né, Lodi? Porque ter um coração de aprendiz é a chave
né, é nunca deixar de aprender. Se eu deixo de aprender até com a simplicidade das crianças, eu estou precisando reciclar. Tem alguma coisa que não está legal em mim, né? É ter esse coração aberto para a gente estar capturando o tempo inteiro, né? Eu aprendo com eruditos, mas aprendo com a simplicidade, né? Ouvir um pregador simples que tem dificuldade até de expressar o seu português, se eu não for sábio, eu não consigo aprender com ele. Isso. Né? Porque há lições tão poderosas que estão ali envolvidas, né, na simplicidade de tantos erros de português. E né? uma descoberta que ele fez, eu lembro, só essa rapidinho para a gente sorrir, eu ouvindo um pregador muito, muito leigo, mas de uma mensagem muito equilibrada. Ele disse, eu quando era, não vou dizer a religião que ele pertencia, ele dizia, eu, em mês de junho, a gente brincava de fogueira, ficava um de um lado, outro do outro, e dizia, São João disse, São Pedro confirmou. Você vai ser meu compadre, que Jesus Cristo mandou. Depois que eu aceitei a Jesus, eu achei que eu estava falando uma besteira, fui encontrar na Bíblia, e vi que São João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E São Pedro confirmou dizendo, em nenhum outro há salvação. Gente, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Lembrando que sábado próximo que vem, dia 8, nós temos um encontro muito precioso da juventude da igreja, chamado Conectados. Vai ser um encontro extraordinário no dia 8, a partir das 18 horas, sábado, dia 8 de junho, e você é nosso convidado. Lembrando que hoje ainda, às 18h30, nós temos o nosso encontro eucarístico para comermos de sua carne e bebermos de seu sangue. Comungarmos juntos, nos abraçarmos, nos vermos e louvarmos a Deus. Amém. 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 Shalom. Inter.